pegarmos também do ponto de vista que as nossas práticas levam a gente. Jovem As Nil. práticas definem a nossa história e o fim delas. É tanto que a gente pode ver na questão de fazer o exercício, quantas pessoas estão fazendo o exercício, a questão do cuidado com a alimentação, até mesmo cuidado da questão da religiosidade. Eu quero ser um religioso para mudar a minha vida, eu quero viver mais, eu quero ter uma vida melhor, né? E esse mandamento, essa prática de honrar pai e mãe, é um mandamento que tem uma promessa, que nós vamos ter uma longevidade, vamos ter dias de vidas a mais, vamos acrescentar os nossos dias de vida. E é muito importante esse assunto, com certeza. E tem um princípio na Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Com certeza, com certeza. Honrar pai e mãe é uma maravilha. Se nós pegarmos também do ponto de vista que é religioso, se honrar pai e mãe é honrar o Senhor, a pessoa que, como o senhor disse, que não serve a Deus, ele tem uma certa dificuldade de honrar a Deus também em relação assim, à obediência aos pais, né? Porque ele não tem esse princípio. Não, com certeza. Mas todo mundo tem um certo princípio de religião. Às vezes os pais têm e ensinam isso para os filhos, né? A questão assim, os pais entendem que os filhos vão viver melhor, vão viver mais. Os pais querem isso para os filhos, querem o melhor para os filhos. Então os pais já ensinam isso aí do princípio, ensinam isso do começo, a base dos filhos ter aquela reverência. Eu conheci uma família, eu pastoreei a Assembleia de Deus São Francisco do Brejão, mas uma das igrejas de São Francisco. Eu estou pastoreando uma das igrejas de Amarante. Sim. Nós somos muitas igrejas emancipadas do Amarante aqui. Temos o Campo 1, que está o meu amigo pastor Luiz Nunes, que eu mando um abraço para ele. E se ele não estiver ouvindo, que alguém estenda o meu abraço ao pastor Luizinho, que é um amigo, uma pessoa especial, a família. Temos também o Campo 2, o pastor Francisco. Uma bênção. O pastor Francisco, pregador. É uma bênção, nosso amigo, está aí enfrentando esse desafio de uma construção, o Campo 2. E nós temos outras igrejas emancipadas com seus pastores, como o Mundo Novo, Grotão, e vários São Bento, vários outros pastores, várias outras igrejas que estão tudo aqui dentro do povoado do Mundo Novo. Assim eu estava em São Francisco do Brejão, há um tempo, ali próximo a Sailândia. E ali eu conheci uma família que os filhos, para dar bênção para os pais, como nós costumamos dizer, ou pedir a bênção dos pais, eles deveriam dobrar os joelhos. Eu acredito que alguém está me ouvindo e sabe dessa prática, que sempre existiu essa prática. Os filhos deveriam dobrar o joelho, um dos joelhos, e pedir bênção aos pais. No entanto, esses filhos que os pais ensinaram essas práticas, fora da família, eles eram pessoas de uma vida totalmente fora da religiosidade, da santidade, de alguém que tem um compromisso com Deus. Não reverenciavam a Deus. Não eram pessoas que tinham respeito por Deus. Eles eram pessoas que gostavam de usar de muitas práticas mundanas, como as drogas, a prostituição. Então existem pessoas que têm que não têm, ou os pais de uma certa forma têm um princípio religioso. Não são religiosos, não é religiosa a família, não são religiosos. Mas ele tem um princípio, todo mundo tem aquele princípio. É tanto que o apóstolo Paulo chega na Grécia para pregar, e todo mundo ali é supersticioso, é aquele povo idólatra, cada um tem o seu Deus, muitos deuses, mas ele encontra ali, no meio daqueles filósofos, ele encontra ali uma referência ao Deus desconhecido, ao Deus que ele servia, e ele aproveitou aquilo ali para falar de Deus. Então, tem essas questões aí. Aí por isso que a gente muda muito, é muito distinto essa questão de honrar ao pai, aos pais, e honrar a Deus. Mas repito, se for uma família de religiosos, de crentes, ou religiosos mesmo, que tem aquela prática, aquele cuidado, aí geralmente os filhos, quando não honram os pais, com certeza acaba desonrando. Desonrando. Pastor, aqui no versículo 1 ele diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Esse obedecer aos pais aqui, a gente pode até colocar essa pergunta aqui. Sim. É para eles honrar os pais, obedecer aos pais em tudo? Tudo que o pai mandar é para fazer, será? Eu acredito que aí se aplica muito a questão aí nós podemos levar para a prática da religião, né? Sim. A prática da religião.
Aí, com certeza, o apóstolo Paulo, você pode ver a direção dessa carta. Essa carta não é dirigida a todos de um modo geral, como é o mandamento. O mandamento é a todos de um modo geral. Mas com certeza ele explica aí, como eu estou falando, que alguém que é religioso deve obedecer os pais em tudo. No caso, a família religiosa, os pais nunca vai dar uma ordem para um filho se prostituir, para usar droga, como algumas famílias isso acontece, né? Para um filho matar, para um filho assassinar alguém. Eu fiz essa pergunta assim porque essa questão de honrar os pais é fazer tudo o que eles mandam, porque tem pai que de repente ele ele tá devendo algum crediário, né? Aí fala, filho, fulano então chegar aqui e diz que eu não tô. E aí ele vai... com certeza. Então é por isso que eu já respondi. Nessa questão aí, essa questão com certeza o apóstolo Paulo está recomendando para quem está nesse âmbito religioso, quem tem essa responsabilidade, princípios bíblicos, tem princípios bíblicos, se embasa nisso aí. Aí os pais nunca vai mandar um filho mentir, nunca vai dar esse mau exemplo de ser injusto, de ser velhaco. Os pais com certeza procuram ser um bom exemplo, ser um bom exemplo, e aí vai sempre dar um conselho bom. Sempre, aí ele tem que obedecer em tudo mesmo, é literal isso aí. Aquele pastor, que inclusive o nome dele também é Josué Gonçalves. Sim. Eu vi uma definição dele sobre honrar pais, eu achei muito interessante quando ele fala o seguinte. Ele diz assim, que honrar pai e mãe, ele pega aquele princípio lá de que o homem deixará o pai e a mãe e se ajuntará com a sua mulher, né? Sim. Ele começa com essa palavra, deixará. Ele fala que esse deixar, na visão dele tem 3 princípios, que é o deixar geográfico, que a pessoa vai deixar a casa e vai morar no outro local. Com certeza. É um deixar emocional, porque ele vai se apegar com outra pessoa. E também é um deixar de independência, né? Ele vai viver a sua própria vida. Mas aí ele coloca uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, esse deixar, ele é diferente de abandonar. Com certeza. Não tem, porque as pessoas pensam que... As pessoas podem pensar assim, vou abandonar o pai. Agora biblicamente, Deus, é como se Deus estivesse mandando deixar os pais abandonar, mas não é. Você que tem sua própria vida, mas não abandona a sua família que lhe criou, né? Com certeza, eu concordo plenamente com o pastor José Gonçalves. É um dos professores mestres aí, eu sempre acompanhei, desde jovem, eu pegava muitas fitas, cassete, para assistir o pastor Josué Gonçalves, e é uma benção, com certeza. Tem uma outra definição também que eu vi um pastor, que eu não vou citar ele aqui, até por questão dele ter uma filosofia muito forte, assim, de repente alguém pode até se confundir na mensagem dele lá, mas algo que eu peguei lá que eu achei interessante é que ele diz que o filho que honra os pais, ele tem que conhecer a origem do pai, para ter a facilidade de honrar. Porque às vezes você tem um pai, mas você não sabe o sofrimento que ele teve. Você não entende, às vezes você é culto, não sabe por que às vezes ele tem aquele comportamento, pelo fato dele não conhecer a origem. Tem muito filho que não sabe de onde é que o pai vem, a dificuldade que ele passou. Eu concordo. E quando você entende muito bem, por que teu pai não tem um vocabulário bom, talvez não teve um bom estudo, não teve as oportunidades que ele te deu, isso faz com que o filho se coloque no lugar do pai e ele passe a obedecer, mesmo ele sendo às vezes intelectualmente maior do que o pai, mas mesmo assim o pai tem um bom conselho para esses filhos, né? Com certeza. Isso aí é. Ainda bem que tu não me perguntou sobre essa questão aí do argumento do pastor José Gonçalves, que ele tem um argumento bom, né? Muito bom a gente estar nessa discussão aqui trazendo exemplo de pessoas como ele aí, esse argumento que ele teve nessa questão aí. Muito bem colocado isso aí. Bom. Pastor, e com esse mundo moderno de hoje, assim, todos nós, adultos, jovens, não tem como a gente fugir desse meio frenético que a gente está vivendo, né? Que a gente hoje em dia a gente quer tudo mais rápido. Com certeza. Você veio da lá para cá, veio de um transporte, com certeza encurta as distâncias. Minutos, muito rápido. Encurta a distância. Os meios de comunicação também são assim. Com certeza. Então, as redes sociais, WhatsApp, Facebook e tantas outras, no meu tempo era MSN. Então, eles foram criados com o propósito de que as pessoas se juntassem, conversassem, se aproximassem.
Mas parece que ele afastam também, né? Porque às vezes você está dentro de casa, conversando com tantas dezenas de pessoas lá fora, e às vezes não tem comunicação pai com filho, irmão com irmão. E aquele respeito, como é que como é que resolve essas coisas? Também é uma problemática. É problemática, Eu né? acho que, e o pior, Ronaldo, é que os pais também já estão ficando assim, né? Porque os pais poderiam ser aquele líder de cobrar dos filhos essa atenção, de cobrar dos filhos esse momento sagrado de respeitar, de valorizar, em estar com eles. Às vezes um pai vai visitar um filho, vamos dizer, lá em Goiânia, chegou lá, já cumprimentou, já pega o celular, já pede a senha do Wi-Fi e já começa a conversar, o filho ali, aí quer só tirar selfie. Tirar uma selfie, já estou aqui em Goiânia. E aí esse negócio é muito complicado. Para resolver isso, eu acho que é a questão assim dos pais entender, como os pais que eu estava falando agora há pouco, que tem assim aquele entendimento, básico religioso de que os filhos vão estar melhor se eles me valorizarem, e procurar, a partir deles que são líderes, influenciar os filhos a valorizá-los mais, Pastor, a ter mais reverência por eles, a ter mais respeito por eles, porque isso parte dos pais mesmo. É a única forma. Se os pais também se envolver nessa questão difícil, aí, é complicado. O senhor falando aí, eu fiquei pensando o seguinte: e quando o pai, ele mesmo dá um aparelho celular, né? Que eu já, o meu que é a pessoa mais um celular, um tablet, com uma criança assim bem nova, às vezes que não tem nem a capacidade de estar, que era para estar mexendo ali, né? Isso. E de repente 6, 9, já começa, de repente até ficar viciado assim naquela rede social. Às vezes o pai tem um certo culpinha nesse negócio, não tem? Com certeza, em todo caso é o que eu estou falando, né? Deveria partir de nós como líder mudar essa situação. Com certeza isso aí atrapalha muito nessa questão dos filhos honrar os pais. Aí a gente tem essa culpa. E uma coisa que me vem à mente aqui, pastor, é o seguinte: sim, vamos pegar aqui esse cenário. Sim. Essa família tá dentro de casa, mas eles não são brigados, eles só não falam muito por causa da rede social. Eu vejo isso assim um problema seguinte, porque de repente a minha filha, talvez o seu filho, ou o filho de alguém, só conjecturando aqui, sim, eles estão ali, às vezes não nos ouve, mas está ouvindo pessoas que talvez não tenham não dá nenhum bom conselho para ele. Isso é uma problemática grande, né? Com certeza, é terrível, é tremendo. Eu tiro assim, eu acho que é uma coisa de Deus. Deus me dirige assim para que eu tenha esses momentos com meus filhos, longe dessa questão aí, do momento, da internet, de tudo. Eu tiro os momentos com meus filhos assim, e acho que os pais deveriam tirar para fazer uma caminhada, um esporte, 1 hora, 2 horas de conversa, não tem como, nem leva o celular, ou uma pescaria, né? Quem é que não gosta de pescar? Tu gosta de pescar? Meus amigos gostam de pescar. Gostam muito de pescar. Eu gosto muito. Então tira esse momento aí, né? Eu acho que os pais deveriam tirar esse momento para dar uma saída assim, fazer um esporte ou ir para uma chácara. Hoje quase todas as chácaras têm até internet, né? Mas tirar um momento de uma pescaria, uma caminhada junto com os filhos, ou uma pedalada. Às vezes eu faço uma pedalada com os 2 filhos que eu tenho um 16, Vinícius, tenho um 19, o João. A gente faz uma pedalada daqui para Sítio Novo. Vamos daqui para Sítio Novo pedalando, tranquilo, cansa, para, deita, conversa. Eu acho que isso aí é uma coisa que Deus me dirige para fazer dessa forma, os pais deveriam imitar. Nem toda realidade é como a minha, né? Eu sei que cada família tem uma maneira, mas a gente precisa com certeza tirar um momento para sair aí da internet, conversar e aproveitar bem esse momento para falar de tudo com os filhos, tudo que eles precisam ouvir, tem curiosidade, e a gente impor esse respeito e cobrar deles, mas não cobrar literalmente, mas ter aquele comportamento que cobra um respeito, uma reverência, sim, um valor.
e com certeza a gente vai estar abençoando os nossos filhos. Então, assim. uma sugestão é a pessoa criar um tempo de qualidade, né? Com certeza, criar um tempo aí para uma prática de esporte, um lazer que não tenha esse envolvimento da mídia aí por meio, para que a gente possa aproveitar esse tempo, né? Mais importante isso, aproveitar para a gente expor, se comportar de uma forma que os filhos venham a valorizar a gente, a ter aquele respeito, entender que com a gente é melhor. Nós vamos até chegar aí a uma questão, essa questão de ter os pais ou não, né? Tá certo. É muito importante isso aí. Nós vamos para para um intervalo, um bloco comercial, logo após a gente volta trazendo outros pontos aqui para a gente falar aí em mais ou menos quase 30 minutos que a gente ainda tem. Vamos aqui para esse bloco comercial, logo após a gente está de volta aqui voltando com esses temas para a gente estar batendo esse bate-papo aqui com o pastor Josué Eufrásio, o pastor aqui do Mundo Novo, que para nós é uma satisfação muito grande estar aqui conosco. Jovem News. Maravilha, estamos de volta à nossa programação aqui, no programa Jovem News. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, está nos ouvindo na sua casa, quem sabe pelo celular, acessando o site da Amarantina FM. E você que está nos ouvindo, eu quero até deixar aqui nosso site, você pode estar entrando no site da nossa congregação, que é www.adoliveiraverdadeira.com.br. Lá vai ter todas as nossas redes sociais, tudo que a gente posta, nossos vídeos, ficam todos gravados lá. Você pode estar acessando esse conteúdo de hoje lá também, tá certo? E aqui a gente está recebendo o pastor Josué Eufrásio, nos ensinando sobre esse tema que é tão delicado, que é o tema honrar pai e mãe. A gente vai continuar nosso bate-papo para poder dar tempo. Pastor, essa geração que a gente está vivendo, uma geração de gente assim, que tá ficando rebelde, as pessoas, né? Às vezes dando trabalho pros pais. E assim, para eles parece que isso é normal, mas não é, né? Com certeza não é algo normal do nosso ponto de vista. Sim. Antes de falar aqui, eu quero cumprimentar mais alguns que estão adentrando aí a nossa programação da Rádio Amarante FM através do link que foi enviado. Eu já passei aqui para alguns grupos e alguns irmãos estão nos ouvindo aí. Quem sintonizou agora, quero mandar um alô, um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nesse podcast junto com o Ronaldo Dantas, abordando esse tema, honrar aos pais, honrar pai e mãe. É uma bênção poder participar aqui. Nós não estamos aqui, o Ronaldo está sendo modesto dizendo que eu estou aqui para ensinar, mas eu estou aqui com certeza para discutir do assunto e aprender também, né? Mas é um prazer estar aqui, meu amigo, contigo, meu irmão. Amém. Ronaldo é uma bênção, obreiro, um presbítero da nossa igreja aqui em Amarante, é uma bênção. É um prazer poder estar participando. Já participei lá na congregação Oliveira Verdadeira, né? Culto de família. Outro dia o culto de família, dando uma palavra, e estou hoje participando desse podcast, discutindo sobre esse assunto aqui. Essa questão de ser rebelde é triste, né? Mas tem essas questões aí do ponto de vista, eu sempre estou colocando aqui, a gente está aprendendo dessa forma, que tem essa questão do ponto de vista bíblico e tem o ponto de vista secular. Porque nós, para você que está entrando agora, eu dividi um pouco essa questão, porque lá no começo, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, ali é um mandamento que eu acho que é um mandamento para todos. Um mandamento para todos. Quando o apóstolo que é o Paulo, sexto, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esse mandamento, aí o apóstolo Paulo cita algumas práticas, como obedecer em tudo pai e mãe, mas ele cita isso aí como sendo para quem é cristão. Porque fica muito complicado obedecer tudo, nós colocamos isso aqui anteriormente, para uma pessoa que já não tem princípio cristão, não tem esse princípio, porque daí os pais vão mandar os filhos mentir, às vezes vai mandar os filhos fazer tantas coisas. Deixa eu só te interromper, que você falou isso aí, eu me lembrei de uma coisa. Pode falar. Vou pegar aqui um caso particular, né? Sim. O filho é cristão, o pai não é. Sei. De repente, a gente conhece até pessoas que às vezes abandonam a fé porque o pai não é evangélico e não gosta. E essa pessoa às vezes quer obedecer aos pais. Aí a minha questão é a seguinte: nesse caso, quando o pai ele interfere desse filho, dessa filha, desse jovem servir a Deus, o que é que ele tem que fazer nessa situação?
Aí eu acho que aí aplica-se a questão dos apóstolos ali, que disse é melhor obedecer a Deus do que os homens, né? Porque às vezes os pais, alguns pais que não têm esse princípio bíblico, é por isso que eu estou distinguindo aqui a questão do exemplo que o apóstolo Paulo fala, dizendo que ele se expressou falando diretamente a quem tem esse princípio cristão, obedecer em tudo. Porque os pais, às vezes, tem pai que manda um filho matar alguém. Pode matar, você vai ter que matar essa pessoa que não tem condição. E os filhos não fazem isso e no final não obedece. E no final se sai bem melhor. Com certeza, se sai melhor. Aí eu acho que se aplica também nessa questão de um filho que é crente e o pai manda deixar, não quer que... Alguns pais chegam até a dizer assim: eu prefiro que tu seja um cachaceiro, eu prefiro que tu seja um bandido do que ser um crente. Isso é um absurdo. É um absurdo, né? Então não tem como se aplicar. É melhor obedecer a Deus. Quando eu fico pensando assim na questão de autoridade, que a gente tem Deus como a maior autoridade e depois Deus deu autoridade aos pais, né? Sim, então um pai e uma mãe, ele é uma autoridade dentro de casa. Tanto é que o sexto mandamento que o senhor citou, em uma época que a gente costuma até dizer, que é uma época em que a mulher não tinha muito voz, né? Deus falou assim: obedeça sua mãe, né? Pai e mãe. Sim. Então nós temos autoridade maior que é Deus, e Deus deu autoridade aos pais. Mas se esse pai, porventura, não tem essa mentalidade de servir a Deus e esse filho quer, eu vejo que, não sei se a palavra correta é essa, mas eu acho que ele tem liberdade para desobedecer esse pai para servir a Deus. De uma certa forma, com certeza, né? A princípio, a gente pode citar dessa forma, que todos os filhos devem honrar, deve ter aquela reverência aos pais, deve ter aquele respeito, deve valorizar, mas existe um limite para isso, né? Sim. Existe um limite. E aqui é interessante, porque se esse filho desobedece esse pai para servir a Deus, ele pode até servir, mas ele vai ter um probleminha para estar lidando todo dia, né? Chegar a obedecer, né? É uma decisão complicada. É complicado, muito difícil mesmo. E nessa adolescência, assim... O mais importante é a intenção, eu vejo assim, né? A intenção. Não quero obedecer isso porque eu sei que depois os meus pais dependem muito dessa questão da intenção. Às vezes a pessoa tem uma intenção boa, mas está desrespeitando os pais, né? Não está valorizando os pais. É como a questão do Novo Testamento, que Jesus até frisou, porque existia no Antigo Testamento, existia uma prática de honrar os pais, que era de você ajudar financeiramente. Você tinha que ajudar os pais. Todos que tivessem aquela condição financeira, eles tinham que de alguma forma dar uma parte do salário para os pais. Aí só era isento, os filhos só eram isentos às vezes de fazer isso quando eles tinham que ofertar na igreja, na obra de Deus. É interessante isso aí, que era chamada essa prática de corban. Então você tirava o salário que era para dar para os pais, que você ganhava, aí você colocava na igreja. Essa prática é chamada corban. E os filhos, os fariseus, eles nunca ajudavam os pais dizendo que era corban. Não é porque eu ajudo na igreja, ajudo na obra, quando eles não estavam ajudando. Sim. Então, eles tinham uma intenção, diziam, né, de uma falsa modéstia, que tinham uma intenção boa, mas que na verdade estavam desonrando pai e mãe. E essa questão eu também penso, a gente pensa, não, a gente tem certeza que assistir aos pais na necessidade é uma forma muito bonita de honrar os pais. Com certeza, com certeza. E exemplar. Uma forma que toda a sociedade acha bonita. De qualquer forma... A gente vê exemplos na internet, filhos que estão aí cuidando dos pais bem velhinho, levando nos braços. É uma coisa linda, linda mesmo. Pastor, aqui tem uma questão que a gente quer trabalhar, que eu acho que se a gente andar rápido, senão o tempo não vai dar. Sim. Que essa questão é o seguinte: como a gente está falando de honrar pai e mãe, geralmente a pessoa fica pensando assim, quando fala de pai, a gente só imagina adolescente e tal. Mas a questão que eu quero colocar é o seguinte: aquele jovem que saiu de casa para estudar fora, quem sabe a faculdade, ele está lá fora, ficou de maior. Outros casaram. Sim. E eles vivem independente. A pergunta é o seguinte: mesmo assim eles devem cumprir essa responsabilidade, ou agora que eles já são independentes, já casaram, já construíram a sua vida, ele não tem mais essa
vamos dizer, essa obrigação de obedecer? Sempre tem esse dever, sempre. Você vê José, né, que eu citei o exemplo como um dos maiores exemplos de honrar, a partir da obediência, destacou no meio dos filhos de Israel ali como um filho que era obediente. Depois, quando teve a oportunidade de honrar, cuidando do seu pai já velhinho, ele trouxe o seu pai ali e cuidou-lhe no Egito com todo carinho, com todo amor. E com certeza, todo o tempo os filhos têm essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade de honrar no conceito mesmo literal. Ter aquele respeito, dar aquele valor que os pais têm. Obedecer os pais. Quando eu penso nisso aqui, eu fico trazendo em memória o seguinte. Um pai, ele cuida de um filho pequenininho, bebê, troca fralda e cuida daquilo. E eu vejo essa importância desse mandamento que Deus dá, porque provavelmente, tem gente que adoece e tal, esses filhos poderão cuidar desse pai também, né? Com certeza. Então, a boa educação, um bom direcionamento para Deus. Como eu falei aqui a princípio, os pais, eles são os líderes, o líder da família que vai ensinar os filhos, eles são responsáveis por ensinar os filhos a valorizar eles. Se eles se der valor, os filhos vão valorizar eles. Se eles se derem respeito, foram aquelas pessoas foram aqueles pais que têm exemplo para que os filhos tenham respeito a eles, os filhos vão respeitar. E aí depois ele vai colher esses frutos. Então, começa dos pais, respeitando os filhos. Vós pais, respeitem os vossos filhos, tem que tratar com respeito. Até Paulo, até esse mandamento do apóstolo Paulo. Paulo ele ainda dá uma cutucada aqui nos pais Paulo, também, para que eles... Com certeza. Vós, cadê o versículo 4? Vós pais, não provoquei a ira de vossos filhos, né? Mas criai... É como se ele estivesse dizendo, os filhos vão honrar, mas você não pode provocar a ira dos seus filhos, tem que se dar valor. Você tem que ter cuidado também com os filhos. O pai tem que ter um certo jogo de cintura ali para lidar com algumas situações, né? Eu vi até uma história antiga, muito antiga, uma ilustração de um filho que pegou o pai para levar para um asilo. Pegou o pai, botou no carrinho de mão, saiu empurrando o pai na cidade. Aí quando chegou numa esquina, aí tinha uma pedra, o pai disse assim, meu filho, para aqui, eu quero sentar nessa pedra um pouquinho. Aí o filho parou, ele sentou na pedra, começou a chorar. E o filho disse, pai, não chora não, vou lhe deixar no asilo, mas vou lhe visitar. Disse, filho, eu estou chorando aqui, porque nessa mesma pedra o meu pai chorou um dia também. Eu trouxe ele para o asilo e ele chorou aqui, por isso que eu estou chorando. Então tudo que a gente faz, tudo que os pais vai fazendo aos filhos, ele vai colher isso aí. É muito interessante. E a gente lembrar que isso aqui é algo importantíssimo, porque nós vamos colher essa questão de longevidade. Depende a gente viver mais. Nós estamos aí deixando de comer isso e aquilo. Tem gente que não bebe mais uma Coca-Cola, que acha que é outra bebida que é tão importante, que é tão... Não come mais um frango, não come não sei o que. Agora esses dias tem gente deixando de comer peixe com medo de umas doenças aparecendo, né? Aparecendo uns vídeos aí, não come o peixe, gostava tanto, não come aquilo, porque quer viver mais. Então, se quer viver mais mesmo, honre o pai, honre a mãe, dê valor para o seu pai, obedeça, reverencie os seus pais, não faça alguma coisa que eles fiquem contrariados. Os filhos um filho que tem princípio bíblico, que é evangélico, que é uma bênção, vai beber cachaça na frente dos pais, vai fazer uma coisa que os pais fiquem tristes, que vai abater assim a alma dos seus pais. Então é muito triste isso. É o apelo que eu faço para os filhos. Você quer viver mais? Respeita, obedeça os seus pais, não faça nada que vai entristecer os seus pais. Nós devemos fazer isso. E se a gente já fez, é hora da gente se arrepender, mudar de atitude. Para que a gente filho pródigo, né? Não adianta você fazer caminhada, fazer isso e aquilo, se isso aí não tem promessa de longevidade. A gente só sente que vou viver mais, com certeza se eu fizer isso. Mas honrar pai e mãe, com certeza. Eu vi um exemplo. Jovem News. Beleza, de volta aqui na nossa programação. Você estava ouvindo aí mais um bloco comercial.
E a gente vai dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, que já está faltando só 10 minutinhos para terminar o nosso programa. E a gente quer voltar aqui com um assunto que é assim... Porque hoje em dia, pastor... Voltando aqui com o pastor Josué... Hoje em dia os filhos, eles estudam, né? E de repente eles criam aquela maturidade, aquele pensamento. E às vezes eles ficam pensando assim, de repente dentro de casa tem aquela... O pai às vezes quer proibir de algumas coisas, às vezes chega tarde o pai quer regular o horário. E aí eles falam assim, é melhor morar só então. Sim. Aí nesse caso assim, quando esse filho ele decide viver por sua conta própria, né? Viver só, longe dos pais... Como é que ele faz para ele, se ele fizer isso, para ele, mesmo vivendo longe dos pais, ele ter uma direção ainda de Deus na vida, uma direção para ele viver essa vida sem ser mal influenciado por algumas pessoas que lá fora ele chama de amigo, né? Que às vezes quer levar para outro caminho. Sei. No livro de Provérbios a gente vê aí o pregador que escreveu que se a gente ensina o filho no caminho que deve andar, até quando ele cresce não se desvia dele, né? Com certeza os filhos que têm essa independência total, tem essa independência, mora só. Eu tenho 2 filhos, já moram só. Inclusive tem uma casa lá, moram sozinhos, não tem uma total independência, são dependentes. Moram só, mas são dependentes. A gente tem essa confiança de que o que a gente vai ensinando, eles vão prosseguir nesse caminho. A questão de honrar, os filhos sentem essa necessidade quando eles aprenderam desde o princípio. Sentem essa necessidade de estar perto dos pais, de honrar os pais, de uma forma em geral. Dar aquele valor para os pais, de procurar sempre estar perto dos pais. Eu sou pastor já há quase 20 anos. Muito tempo, mas muito tempo já tem um tempo aí de estrada. Mas eu sempre gosto de estar com a minha mãe hoje. Inclusive ela está até comigo aqui em Amarante agora. Gostava de estar com meus pais. Para mim era uma benção, uma maravilha poder sair aqui e estar lá com os meus pais, às vezes numa chácara que a gente tinha ali em Estreito, que é a cidade que moram a maior parte da minha família. E a gente está lá junto com os pais, é uma maravilha. A gente aproveitou bem, já tem aí uns meses, quase 8 meses que meu pai dorme no Senhor, partiu para o Senhor. Mas a gente aproveitou muito bem. Sempre que eu ia, a gente ia assim para estar com eles, valorizar esse momento, estar ali. É uma bênção estar com os pais, a gente valorizou muito, conversar. Bom aproveitar, né? Estar junto. Então os filhos, quando eles são bem ensinados, eles não fogem disso aí não. Eles podem ter toda a independência que tiver. Eles sempre vão valorizar os pais, sempre vão honrar os pais, sempre vão procurar obedecer, ser até submisso. Que é aquela questão dos pais, nem está dando ordem, mas ele está ligando para os pais. Meu pai, o senhor acha que eu devo fazer isso? Eu mesmo liguei muitas vezes para o meu pai para perguntar a ele. A gente mostra essa submissão. Assim de, pai, eu quero comprar até para comprar um carro. O senhor acha que eu devo comprar isso aqui? Devo fazer isso? Não, meu filho, não é bom fazer assim não. Nesse momento. Não é bom fazer isso aí não, nesse momento. Não é bom comprar esse carro não. Eu vou olhar para ti aqui. Então, os filhos aprendem isso aí naturalmente. Eles desenvolvem isso aí. E pastor, para a gente finalizar só com mais essa pergunta aqui. Aquela questão que a gente estava falando agora há pouco. E quando dentro de casa... Quando dentro da própria casa esse filho é maltratado, como é que ele deve... Ele como do ponto de vista cristão, como cristão... maltratado assim pelos pais? Pelos pais, por palavra, às vezes pela própria fé que ele professa, não é aceito. Assim, vamos deixar uma mensagem para... De repente tem esse jovem passando por essa situação, aceitou a fé em Cristo, mas ele não é aceito dentro de casa. O que é que ele tem que fazer nessa situação? Eu com certeza... o conselho que eu deixo para os filhos que professaram a fé em Cristo é tomar por base a palavra, se segurar na palavra, buscar esta palavra e conselhos ali no âmbito religioso para que eles possam se impor a isso aí e procurar, mesmo assim, mesmo não tendo tido um exemplo dentro de casa, procurar ser alguém diferente. Porque
a gente sabe que todos que foram chamados, todos que foram escolhidos, têm essa vocação, eles podem se impor agora como cabeça. Podem se impor como cabeça. Como nas famílias, antigamente. Um dos filhos era de repente escolhido por os pais para ser o cabeça da família. José foi o chefe da família. Inclusive Deus já mostrou isso para ele em sonho, desde que ele era ainda jovem, bem jovem, invejado. Era aquela pessoa ali que estava afastado de tudo, estava marginalizado. Deus já mostrou que ele poderia ser o líder e os pais dele já guardavam isso no coração. Olhava ele revelando os sonhos que Deus tinha dado para ele, de que até o pai e a mãe dele se prostravam diante dele, e os pais deles guardavam isso em segredo. Então os filhos que são evangélicos devem procurar se embasar na palavra, se envolver com essa palavra, para que se tornem líder dentro de casa, se impor. Não devem procurar ter esse espírito de vingança, de ódio dos pais, ser rebelde. Não, de ser rebelde. Ser humilde, a Bíblia ensina a ser humilde. De um modo em geral, eu acho que todos os filhos procurem assim suportar com humildade, até chegar o momento de que Deus vai te destacar, Deus vai te honrar. Nunca procurar ser rebelde, não. Nunca procurar ser, mesmo que você não tenha um princípio, não tenha sido vocacionado para ser um cristão, um bom cristão de exemplo, mas que você procure a se manter ali com humildade, procure estudar, procure ter uma profissão, e depois você vai ser reconhecido como alguém especial. A humildade, a Bíblia diz que precede a honra. É muitos bons filhos ter essa humildade. E mesmo sendo maltratados, sendo humilhados dentro de casa, eles procurar segurar ali firme até o momento que eles vão dar uma volta por cima e vão procurar ser um exemplo. E depois, daí para frente, ele pode mudar a história da família deles, procurar ter filhos. Hoje tem muitas pessoas aplicando assim diferente a metodologia de ser pai para os seus filhos. Pessoas que foram muito maltratados quando eram filhos, mas agora não, agora procurar tratar bem meus filhos, amar os meus filhos. Eu mesmo, desde criança, alguns irmãos acham engraçado que eu só chamo meus filhos de príncipe. O João Wesley é o príncipe. Meu filho, como é que está o príncipe do pai? Eu chamo assim. E às vezes eu fico pensando assim, se todos os filhos fossem tratados assim como príncipe e princesa, como seria, né? É uma benção, sim. Certo, pastor, nosso tempo acabou, né? Não tem mais como... Né? Não tem como a gente continuar mais, já está dando o nosso horário aqui. Quero aqui agradecer o senhor por ter participado. Eu que agradeço por estar aqui, é uma honra. Sempre que eu precisar, vou lá lhe chamar, viu? Certo, eu venho com todo prazer. Essa aqui é a nossa terceira edição, a gente está fazendo esses programas aqui, mas à medida do possível vai sempre melhorando e trazendo temas atuais para estar trabalhando com essa mocidade, com essa juventude que está nos ouvindo. E com certeza isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. É bíblico, né? Honrar pai e mãe. A Bíblia diz que isso é justo, porque eles nos criaram, nos sustentaram. Com certeza. E quando a gente mais precisou, eles estavam lá. Então a gente podem ser evangélico ou não, mas a gente como cristão, ainda assim, temos o dever de ser o exemplo, como disse o pastor, de aceitar com humildade e a honrar a Deus também, honrando esse homem e essa mulher que nos deu a vida, né? Isso é uma bênção. É bênção, sim. Quero agradecer ao pastor, muito obrigado. Eu pastor? que agradeço, meu amigo, um abraço. Um abraço aí para todos os amigos que nos ouviram. Que Deus possa ter falado ao seu coração profundamente e que o Espírito de Deus possa ministrar essa palavra e que seja como uma semente no seu coração. Muito obrigado por tudo, um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, muito obrigado a todos. O programa Jovem News chega no fim, mas domingo que vem nós estamos de volta aqui no mesmo horário, pedindo que Deus venha abençoar a cada família em nome de Jesus. Jovem News.